Você é uma pessoa que duvida do amor de Deus por você, que já passou por tantos sofrimentos, que agora não acredita mais ou tem dificuldade de acreditar no amor de Deus, tem dificuldade em acreditar que Jesus te ama. Enfim, este vídeo é para você. Muitos de nós, por não conhecer o modo de Deus agir, acabamos acreditando de que Deus, ele é uma pessoa que vai nos proteger de tudo, é um ser poderoso que vai nos proteger de tudo, que nós não vamos passar por sofrimentos, que a nossa vida vai ser só prosperidade e tal. Mas não, o que vemos na Bíblia é exatamente o contrário. Inúmeros santos, pessoas mais virtuosas, mais dignas de não sofrer do que a gente, sofreram. Por exemplo, José do Egito. Ele foi um homem justo. Ele foi condenado pelos irmãos para ser morto. Mas acabaram deixando ele preso num poço ali, mais ou menos. Não lembro exatamente o local, mas ele foi preso, né, num buraco. Depois ele foi vendido como escravo, injustamente, por pura inveja dos irmãos, porque o pai amava mais a José do Egito do que aos outros. Ele também foi preso injustamente, porque a mulher de uma autoridade da época, né, egípcia, queria ter relações com ele. Mas ele, como é temente a Deus, ele negou. Aí a mulher, com raiva, caluniou, dizendo tentou, que ele tentou estuprá-la. Aí ele acabou, como a mulher de uma autoridade, né? Contra José do Egito, não tem como correr, né? Acabou sendo preso injustamente. Jó. Jó foi outro homem justo. Ele, para você ver como ele era uma pessoa justa, mesmo nos piores sofrimentos dele, mesmo ele sendo estimulado a blasfemar contra Deus, na pior, ele sofrendo no corpo, perdeu filhos, perdeu posses, perdeu os escravos, os empregados, né? Perdeu tudo. Mesmo assim, mesmo a mulher dele pedindo para blasfemar contra Deus, ele não blasfemou. Ele era temente a Deus. E como eu já narrei, né? Mesmo assim, ele sofreu. Elias, outro homem justo, profeta de Deus. Um profeta de Deus. Ele já teve depressão. Ele pediu para Deus tirar a vida dele. Enfim, eu poderia citar outros profetas, outros santos do Antigo Testamento. Mas para resumir, vou logo para o ponto principal. Jesus. Aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O único Deus de fonte de toda a perfeição, que se fez menino, que se fez criança por amor a nós. Ele largou toda a sua glória, todo o seu esplendor, toda a sua dignidade para se tornar menino e se tornar homem e morrer por nós. Ele é a primeira pessoa a não merecer nenhum sofrimento. Mas
O que é que vemos na Bíblia? Ele foi perseguido pelos fariseus, caluniado pelos fariseus, foi traído por Judas e por São Pedro apóstolo, tentaram matá-lo, derrubando ele de um penhasco. No nascimento dele, ele foi rejeitado, teve que nascer numa manjedoura que era somente para os animais. Sempre foi pobre em vida. Perdeu o pai adotivo, que é José. Já o chamaram de endemoniado, beberrão e glutão, porque ele come com pecadores, ele bebe. Então só calúnia, só calúnia. E por fim, ele foi crucificado. Teve todo o seu corpo flagelado, como um escravo. Foi coroado de espinhos na cabeça. Carregou uma pesada cruz. Era uma cruz inteira, porque em Lucas diz que Simão carregava juntamente com Jesus a cruz, pegando na ponta, ou seja, na parte de trás. Ou seja, era uma cruz completa. E por fim, foi pregado na cruz as mãos e os pés e ficou lá algumas horas antes de morrer. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, literalmente tudo que você imaginar ou não imaginar, ele já sabe. Se Deus, como nós somos criatura, logicamente nós somos mais limitados do que o Criador. É como um professor Felipe de Aquino diz: se Deus coubesse na nossa mente, se nós compreendêssemos Deus plenamente, se a gente entendesse tudo o que Deus faz, o que Ele é, Deus não existiria, Ele não seria Deus, porque um Deus supõe de que Ele seja superior à sua criatura em tudo. Isso só reforça de que Ele é verdadeiro, de que Ele é real. Na Bíblia diz que o próprio Deus dizendo, na Bíblia, assim como a nuvem está superior à terra, assim são meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. O que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo de que nós não compreendemos plenamente a vontade de Deus, de que jamais vamos entender plenamente a vontade de Deus, de que a sabedoria dele é infinitamente maior do que a nossa. Por exemplo, um pai vê que uma criança está comendo algo que não pode, que faz mal a ela. Está comendo uma pedra, por exemplo. Essa criança, sem entender, começa a berrar, começa a chorar, começa a espernear. Assim é Deus conosco. Nós somos essa criança, com nossa inteligência limitada para compreender as coisas de Deus. Não cabe a nós questionar as coisas ruins que acontecem com a gente em relação a Deus. Claro, né? Se nós estamos sendo injustiçados por alguém, se isso
inibe algum bem que a gente deve conservar ou conquistar, é claro que devemos lutar, mas não questionar Deus por tal coisa estar acontecendo, e sim as pessoas, ou se é nós mesmos que estamos causando tal sofrimento, enfim. Agora, para finalizar, como duvidar do amor de um Deus que amou esse mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, a felicidade eterna no céu, sem nós merecermos. A nossa justiça é sermos crucificados e mortos e condenados ao inferno, porque somos maus. Mentiroso é aquele que diz que nunca cometeu algum erro na vida. Imagine-se no lugar de Deus. Você teria coragem de sacrificar seu próprio filho para salvar pessoas maldosas, para salvar bandidos, para salvar corruptos, pessoas que lhe fizeram mal? Você teria essa coragem? Não é mais fácil a gente morrer pelos nossos filhos do que permitir que ele seja sacrificado para salvar pessoas que não merecem? Assim é exatamente o que Deus fez ao enviar Jesus para ser crucificado na cruz. Aqueles sofrimentos que Jesus passou não eram sofrimentos dele. Ele não merecia aqueles sofrimentos. Aquilo é a causa dos nossos pecados, das nossas maldades, dos nossos defeitos de caráter, da injustiça que fazemos. Enfim, tudo isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que fazemos contra a reta razão, contra o que é certo, moralmente. Aquilo que Jesus passou era pra gente passar. Mas, por livre e espontânea vontade, Jesus aceitou isso no nosso lugar. Deus poderia salvar-nos sem o sacrifício de Cristo? Poderia, porque Ele é onipotente. Mas existe uma questão de justiça. O pecado é uma injustiça contra Deus. E isso deve ser pago. Isso era pago com sacrifício de animais no Antigo Testamento, com o povo judeu. O povo judeu sacrificava animais em reparação dos pecados cometidos contra Deus. Mas aquilo não era suficiente, pois eram animais, e animais têm valor limitado. Era necessário que Jesus viesse, pois é Deus, e Deus tem méritos ilimitados, infinitos, porque Ele é Deus. E assim, nós podemos ser perdoados de forma plena, perfeita dos nossos pecados. Sem o perdão dos nossos pecados, nós não iríamos poder ter acesso à união plena novamente com Deus, que é o paraíso. Eu falo novamente porque antes do pecado original, nós tínhamos a plena união com Deus. Nós estávamos no paraíso, digamos assim. Como duvidar do amor de um Deus que fez tudo isso por nós, que sofreu na cruz, humilhado, só para nos dar a plena união com Deus no paraíso, a felicidade eterna no céu? É como Santo Agostinho disse: nosso coração foi criado para Deus, e nosso coração continuará inquieto enquanto não descansar nele.
na vida eterna. E Santo Agostinho, ele não sempre foi um santo. Ele era devasso, promíscuo, tinha filhos com várias mulheres, vivia os desejos da carne. Era um pagão completo. Ele não era cristão. E após a conversão dele, no livro de Confissões, que conta a história dele, né? Ele fez uma poesia para Deus. Espero que eu tenha ajudado para resolver esse problema. Nunca mais duvido do amor dele. Nunca mais. Finalizando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que eu devo fazer futuramente, mais vídeos, o que achou do vídeo. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever. Eu sou o Edivando Genuíno. Estou no Instagram e no TikTok.